Bem-vindos a mais um episódio do Moderna Cast. Eu sou Giovana Santos, trabalho com marketing aqui no Moderna. E hoje a gente tem a honra de receber o Dr. Romero Almeida. Obrigado. É uma honra receber esse convidado ilustre, que é sinônimo de excelência, autenticidade, inovação e humanização aqui dentro do Moderna. Ele é pai, marido e apaixonado pela sua profissão. Como especialista em contorno corporal, ele também é cofundador do Modern Sculpt. E o Dr. Romero construiu uma trajetória marcada pela precisão técnica e pelo olhar artístico também, sendo referência nacional e internacional em escultura corporal avançada. Então, quando se trata de cirurgia plástica e de contorno corporal, a gente está falando com um dos melhores. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da Brazilian Association of Plastic Surgeons, certo? Isso aí. E da American Society of Plastic Surgeons. Ele é reconhecido também pela maestria em técnicas como Mila, a técnica Preservé, lipoaspiração Ultra HD, além da sua expertise na lipo masculina. Mas, além do cirurgião, o Dr. Romero também é um defensor do atendimento humanizado. Para ele, cada paciente carrega uma história e cada transformação vai muito além da estética. Então, doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jean, pelo convite. Acho que é bom a gente estar aqui em casa, né? Para falar do que a gente gosta. Estou sendo muito bem acolhido por você aqui no seu quadro, viu? Vamos lá. O que é que eu consigo contribuir contigo? Beleza. Bom, quero que você fale um pouco, então, sobre você e qual foi o seu momento mais marcante da sua carreira como cirurgião plástico. Bom, falar da minha vida, assim, quando criança, sempre tive curiosidade de muitas coisas do mundo, de natureza e tal. Meu pai é cirurgião, e ele muito ativo, muito inteligente. Acho que é a pessoa mais inteligente que eu tive a oportunidade de conhecer. E terminava que me estimulava muito. Com isso, tinha um desejo de fazer algo diferente, tinha vontade de inventar alguma coisa, pensei em ser engenheiro num dado momento da minha vida. Mas a medicina também terminou me chamando e eu entrei na medicina sabendo que eu ia ser cirurgião. Naturalmente, minha família tem outros cirurgiões e tal. E eu acho que no segundo ano do curso, eu vislumbrei a possibilidade de ser um engenheiro e reconstruir, esculpir, criar. Eu disse, nossa, isso é legal. E a plástica, ela tem várias facetas, né? Não é somente a estética. Isso me encantou dessa forma. E eu pedi ao meu pai para me dar um conselho. Ele disse, não, acompanhe um colega. E eu acompanhei um colega que tinha sido aluno dele, para eu entender como seria o dia a dia, porque o que a gente via assim era tudo muito bacana, muito glamour, e eu fui ver o dia a dia. Via que tinha as dores, as limitações, as angústias, mas é isso, eu gostei disso. Então, quando na cirurgia plástica você sai, você vai se deparar com um caso, a anatomia é muito particular. Então, cada um tem uma anatomia, tem os seus históricos, seus antecedentes, que fazem com que a gente precise raciocinar na hora. Então, a gente sai com o script meio que pronto, mas o roteiro muda, né? E o cirurgião tem muito disso, de tirocínio. Então, você aplicar a medicina sobre a anatomia que você encontra ali. Você talvez não tenha outra oportunidade. Então, você tem que ir de cabeça para resolver o problema na hora. Não dá para a gente discutir e voltar daqui a pouco, não. Então isso puxa muito cirurgião. E eu tinha essa facilidade nesse meu estilo de vida. E aí a plástica veio muito bem. Eu estou muito feliz com a minha decisão. Dá pra E, perceber. e quando você pergunta assim, quando eu terminei cirurgia plástica, a minha formação, na residência a gente tem um pouco aprendizado sobre lipoaspiração. E, e terminou que eu tive que aprender lipoaspiração meio que por conta própria. Então, buscando sempre artigo. Hoje é muito mais fácil, né? Mas eu estou falando aí de 10 anos atrás, a gente não tinha acesso a YouTube como tem hoje, não tinha esses grupos
de discussão científica que hoje temos. Então era meio que indo atrás mesmo, por vontade própria, trocando e-mail com quem produzia artigo, discutindo em congresso. Eu comecei a estudar lipo, não, é isso que eu vou fazer mesmo. E até um colega que eu tive a oportunidade de acompanhá-lo quando estudante, ele ficou meu amigo, ficamos próximos, somos colegas, eu gosto muito dele, Dr. Sérgio Penazzi. E eu disse, Sérgio, eu vou fazer lipo, vou viver disso. Aí ele, isso é mesmo? Eu disse, vou. Isso foi em 2018. E aí naquele momento eu disse, não, acho que na plástica a gente tem tanta coisa para fazer, a gente faz microcirurgia, faz cirurgia congênita, faz queimado, faz oncológica, que seria tem na parte lá só de reconstrução de mama, a gente faz uma coisa. Então termina que a gente sai com uma formação muito extensa. E aí, se a gente for tirar como lição as outras especialidades, exemplo da ortopedia, onde vai ter cirurgião especialista, todo mundo sabe fazer tudo. Aí vai ter especialista em joelho, em pé, em quadril, coluna, a neurocirurgia assim, oftalmologia assim. Então termina que a plástica não pode ser diferente. E quando a gente foca, a gente consegue entregar um pouquinho mais, ser mais aprofundado naquele tema, né? Enfim, a gente teve que mostrar isso. E me incomodava muito quando a gente fazia a lipoaspiração e ficava um resultado muito reto e estigmatizado. Caramba. E aí começou a história de lipo de definição. E começou a lipo de definição da forma errada. A gente começou já muito lá na frente, que lipo da HD, né, alta definição, onde brilhantemente Dr. Royos teve um insight de pegar. A gente tem uma distribuição de gordura particular em cada região do corpo, em cada segmento, né, na topografia. Deus fez assim. E a gente pecava em regularizar tudo, tira tudo. Então Deus fez curvas para deixar uma camada mais espessa, por exemplo, em torno do umbigo, e a gente zerava tudo e ficava aquela coisa assim que, nossa, isso não tá legal. E o povo falava mal de lipo por isso. E aí Royos teve esse insight de preservar de formas distintas de acordo com a topografia. E aí ele foi além e esculpia as interseções musculares na gordura. A princípio, um fundamento interessante, mas levou um tempo para essa curva e melhorar essa cirurgia. E aí será que é o caminho? Eu fiquei meio reticente ainda quanto a lipo HD. Eu fui começar a fazer aos poucos, e aí eu disse, não, isso não tá legal. E aí foi quando eu conheci a técnica chamada Raft, que é Rectus Abdominis Fat Transfer, que a gente faz o enxerto intramuscular. Então, no músculo, o músculo ele já tem toda a arquitetura dele, as fibras. Quando você enxerta a gordura, ela invade as fibras e lembra, sabe aquela história da picanha quando ela é gorda, é só na capa da gordura e ela é magra, na carne mesmo é magra. Dependendo do tipo de boi, você vai ter uma gordura marmorizada. A capa de gordura ela é menor e a gordura fica entremeada nas fibras. Então, o enxerto intramuscular, a gente simula aquela gordura marmorizada que a gente encontra no boi. E é o boi mais, a carne mais valiosa. O anguil vem com um marmoreio extremo. Então, Danila, em 18, descreveu o Raft. E aí, concomitantemente, Maurício Viário, que é amigo meu, virou um grande amigo, ele descreveu fazendo por ultrassom. Eu disse, não, isso é fantástico. E aí, de imediato, comecei. Isso. De imediato eu já comecei a fazer raft. E aí em 2020 eu teve um congresso aqui que a gente fui apresentar. E aí eu disse, não, eu vou apresentar isso aqui. Era meio. E aí todo mundo faz aquele burburinho. Nossa, você faz enxerto em músculo, isso pode e tal. Isso faço e eu gosto, estou gostando dos resultados. E aí comecei a trocar ideia com o Maurício, cara, eu tenho que fazer isso. Comecei a pegar a mão com o ultrassom. E aí, pronto. Aí mudou minha vida. Aí esse foi o momento. Então, essa janela aí de entendimento sobre lipoaspiração já de forma mais avançada, eu acho que foi uma grande virada na minha vida. E, de fato, eu comecei a me dedicar cada vez mais e aquela visão que eu tive em 2018 que eu queria viver disso, eu acho que hoje está se concretizando. Hoje ainda faço outras cirurgias, faço cirurgia de mama, né? Gosto muito, mas minha paixão ainda é lipoaspiração.
É, Você falando agora do Raft, né? E aí depois colocou Hugh Graft, virou é. Rio Graft. E eu Exato. nunca tinha me Isso. ligado. O Raft é ultrasonography, Uhum. retus abdominos, fat transfer. E aí foi o primeiro, o modelo de técnica do Maurício para o Hugh Graft. Ele abriu uma janela assim gigantesca. Então, tem-se um grupo, onde a gente faz parte disso, de discussão, que começa a criar novos enxertos para novas topografias. Exemplos de enxertos que vão desde o ombro, do tríceps, bíceps, peitoral, e aí você vai tendo. E aí o quanto evoluiu. E a gente pega também assim, a gente fala que a medicina avança muito. Nas guerras, a pandemia não foi diferente. Na pandemia houve um cuidado especial, mas logo depois que passava aquelas ondas de críticas, vinha uma acalmia e dava oportunidades, os hospitais estavam mais vazios, terminou que a cirurgia plástica aconteceu com maior intensidade na pandemia. As pessoas estavam mais em casa e, e evoluiu muito, porque o número cirúrgico aumentou, essas técnicas estavam recentes, querendo evoluir, e foi aí que a gente conseguiu ter uma definição melhor ainda dessas coisas. E aí junta a ideia da minimamente invasiva, onde eu faço um enxerto intramuscular guiado por ultrassom através de punções, e aí vem aquele desejo de continuar. Aí vem outras técnicas, a exemplo da Mila, né? Remodelamento costal, que hoje, por enquanto, está em análise, mas eu gosto muito dessa ideia de você conseguir transformar um corpo, criar uma escultura, remetendo ao natural. Hoje, meu atlas de anatomia, atlas, eu uso um atlas artístico, né, para entender, porque os artistas viam o efeito de luz e sombra, todos são os conceitos que a gente tenta aplicar no corpo. Atrelado a isso, ainda tem toda a fisiologia do corpo humano, que a gente tem que entender, o processo de cicatrização, o que, é que a gente consegue fazer para melhorar, recuperação mais rápida, cirurgia funcional, medicina integrativa, enfim. Muita coisa. Tem. Né? Calma, que a gente foi muito pra frente. Vamos voltar. Tá? Mas tudo Me bem. empolguei. Você seguiu ali de volta aos passos do seu pai, que era cirurgião. E muitos familiares seus também são cirurgiões, né? Sim. Qual foi a maior lição que você tirou dessa geração como médicos? Mas o seu pai, assim, como médico mesmo, qual foi a maior lição que você lembra? Ah, meu pai, ele a disponibilidade para cuidar, sabe? Eu tive a oportunidade e o prazer de trabalhar com ele como colega. Sim. É, no No começo, cirúrgico. sim, plantão de emergência. Meu pai era o mais velho do plantão e ele tinha o privilégio de ficar mais recluso, né? Sim. Então ele ficava ali e a gente tocando o pronto atendimento. Chegava lá, traumas graves, tiro, faca, enfim, tudo aquilo que pode acontecer no cenário de uma grande emergência. E a gente dividia muito isso, e operava junto, e ele parecia uma criança. Isso foi um momento muito interessante. E você vê que até o último momento que ele se dedicou à medicina, ele ia, chegava assim, 1 hora da manhã, só vou operar, só vou contigo. E a gente virava até 7 horas da manhã, entregando, e só vou ter que viajar, que eu ia para Recife, terminar para residência. Depois eu ligava, ei, terminei às 10 horas da manhã, você parece criança, assim, divertido, aí ficava com aquilo. Motivou muito ele, sabe? E eu acho que é a dedicação mesmo, independente de crença, da idoneidade do paciente, ele ia e se doava. Bom, você fala com muito orgulho, né, da sua família, da sua linhagem. E o que que te faz sentir em casa, mesmo na rotina médica, que a gente sabe que é muito louca? Um dia tá em bloco, um dia tá em consulta, no outro dia tá fazendo várias coisas. O que que te faz você sentir em casa? Um bloco cirúrgico. Legal. E tem uma passagem interessante, quando eu tinha 9 anos, minha irmã tinha 13 e precisava fazer a cirurgia de amidalectomia. E eu, pai, eu quero entrar na cirurgia. Lógico, em outro tempo, né? O dono do hospital era amigo do meu pai, enfim. Só ele quer entrar. Eu disse, se ele vai passar mal, eu disse, não, vamos lá.
E aí eu pus um scrub cirúrgico. Era o menor que tinha, mas mesmo assim ficou enorme. Então, o corte do ombro veio bater aqui no meu cotovelo. E eu tenho essa foto, assim, foi bem legal. Então, assim, eu achava muito interessante, porque meu pai chegava com cheiro de bloco cirúrgico na minha casa. Chegava no final do dia, discutia. Às vezes eu ajudava ele para ver algum vídeo da cirurgia, para editar, para dar uma aula. Então, participei muito disso aí, sabe? É, é, bloco cirúrgico. Por isso que eu passo o dia lá, né? É. Sem pressa, né? Sem pressa, tranquilo. É, Muito bom. Tá, então a gente vai entrar em outro bloco agora. Outras perguntas, que não tá? cirúrgico. Mais ou menos. É, um pouco mais de técnica da cirurgia plástica. Por que o contorno corporal é uma das áreas mais complexas? Eu vejo muita complexidade, assim como a face também. O Dr. Maccioli, quando ele fala sobre a face, é com muita complexidade. São poucas pessoas hoje também com essa especialidade da face e também do contorno corporal. O que você vê de complexo para entregar o resultado, como você disse, mais natural possível? Ou é a técnica, ou é o corpo? O que é o mais complexo para você? É, a gente sabe que a pele é o maior órgão que a gente tem, né? Sim. E quando eu falo de contorno, o tanto de pele que a gente trata, né? Então a gente trata uma grande área corpórea. Então a gente precisa entender fisiologia, né? Trauma. A gente trata um paciente, quero fazer lipoaspiração muito extensa, a gente tem que ponderar exatamente os limites, né? E, e para a gente conseguir atingir resultados mais interessantes, a gente tem que associar técnicas a tecnologias. Então, hoje no contorno corporal, tem-se uma incorporação muito grande de tecnologias. Então, a gente tem que entender o funcionamento de cada tecnologia daquela. Então, são, na maioria das vezes, é, artefatos, entender de física, como é que funciona a interação do equipamento com os tecidos. Então, tem que ter esse cuidado. Como eu te falei, anatomia. A gente está falando de uma extensão muito grande, então tem variações anatômicas, particularidades, que vão gerar desafios para o procedimento. E cada equipamento você tem que entender e tem que saber aplicar. Então você tem que ter conhecimento anatômico, tem que ter destreza cirúrgica, tem que ter entender e manejar o equipamento e executar aquilo para ter um resultado artístico, né? Então essa é uma sequência, né, que a gente tem que. E você também juntar isso a um temperinho que é o paciente. Então, na consulta, quando você fala customizada, a gente pergunta como é que treina, como é o treino, o que come, e o que é que lhe faz sentir bem. São com perguntas subjetivas e inespecíficas que a gente consegue montar mais ou menos um perfil, né, daquele paciente. E eu tenho que entregar algo que ele consiga manter. Uhum. E Então, também a proposta do Moderna, né, é ter esse acompanhamento total focada no paciente. Então, além do cirurgião, a gente vai ter a nutricionista, a gente vai ter a médica integrativa, anestesista ou anestesista, a gente vai ter a psicóloga. Então, todo esse acompanhamento, além do cirurgião, também é muito importante fazer parte desse ciclo, né, de entregar a excelência do contorno ou de qualquer outra cirurgia que seja feita aqui. Mas esse é o propósito daqui, né? Entregar essa excelência e complementar, um complementa o outro. Exatamente. Então, esse é o conceito. Então, quando a gente começou isso, começou a entender, e esse é o modelo que a gente acha interessante. A gente conseguir otimizar o mais precoce possível o paciente. A gente faz isso desde o pré-operatório, né? É factível de acontecer alguma intercorrência, alguma alteração que não gostaríamos, e aí permitir que esse paciente se recupere mais rápido, né? Que é um manejo. Precisa estar muito alinhado, né? Então, na nossa consulta, assim que o paciente define, já passa com o anestesista, que vem uma paciente com muito medo da anestesia. Então, já vem, é importante ter essa conversa e já entender. E além, a gente não faz só uma consulta, faz uma primeira, vai jogar uma série de informações, o paciente, quando estiver perto da cirurgia, eu entendi isso, não entendi, me explica de novo. Então, ele já vai entrar com maior tranquilidade para a sala cirúrgica. A integrativa, junto com a nutrição, vão
tratar esses pormenores, essa questão ortomolecular, né? Para a gente conseguir otimizar. Psicólogo sempre junto, sabe? Os pacientes às vezes acham, não preciso, eu estou bem, não é por isso. É só para alinhar a minha expectativa. Na maioria das vezes, principalmente na cirurgia que eu atuo, que como contorno corporal, a gente vai pegar pessoas que estavam aguardando um tempo para poder realizar aquilo. O exemplo da mulher que planejou ser mãe, e aí agora que sou mãe, eu gosto de dizer, você já se dedicou para estar bonita para um namorado, um noivo, um marido, aí ser mãe, se dedicou muito para os filhos, e agora é seu. Então geralmente ela nunca se dedica para ela. Né? Então chega nesse momento e é muito esperado. Então vamos alinhar as expectativas. Então a psicologia entra aqui para ver se é isso mesmo, vai me ajudar muito. Você está achando que é isso, mas o pensamento é esse. E eu estou olhando para um lugar e é outro. Então isso funciona também muito bem. É um grande aliado. E em qual momento você diz não para uma cirurgia e por quê? Porque eu sei que acontece, já aconteceu e vai acontecer. Dizem que a gente nunca vai ser lembrado pela cirurgia que fez, mas pelas que não fez, né? E aí o dizer não é importante. A gente tem que entender. É difícil às vezes, a gente pode ser duro, mas na maioria das vezes a gente acerta, sabe? Quando você diz não, seja por não é o momento da pessoa para poder se dedicar, ter uma recuperação adequada, quanto a nível de expectativa, né? A gente desde o começo tem que construir uma relação. Então, e a gente tem aqui no Moderna vários pontos de contato com toda a equipe, né? Isso é porque vai se construindo uma relação, tijolinho por tijolinho, para a gente ter uma base sólida, para que, na maioria das vezes, tá tudo certo, ótimo. Mas quando dá errado, então a gente tem que estar junto, né? A gente nunca vai quer passar por nenhum constrangimento, nenhum sofrimento, mas infelizmente acontece. Bom, o número de homens em busca da cirurgia plástica tem crescido muito, né, nos últimos anos, o que antigamente era um tabu. Hoje em dia, ainda com a descrição dos homens, está tendo uma procura maior, tanto para face quanto para contorno corporal. Então, eu queria que você falasse um pouco desse comportamento que vem mudando e dessa diferença, né, da procura da mulher e da procura do homem em relação ao contorno corporal. Perfeito. De fato, a gente tem percebido um aumento no número de homens querendo. Então, às vezes, no começo da minha formação, tinha amigos que não se referiam a mim, tinham certa restrição, e minha mulher vai fazer cirurgia com você e tal. E hoje mais não. Cara, eu quero fazer, é isso mesmo, dá para fazer, e já conversa abertamente. Então, isso mudou, né? As pessoas têm procurado se cuidar mais. Então, tem a medicina integrativa, que está conseguindo entregar resultados mais interessantes, pessoas mais saudáveis. E nisso traz a estética também. Então, e hoje, essas cirurgias de contorno, elas não têm um fundamento meramente estético, não. Então, você consegue flagrar, já tem artigos com nível de evidência 1, que mostra realmente o ganho da massa magra, da massa muscular, da força, depois de tratamento com enxerto intramuscular, de gordura. Então, a gordura, ela, além de adiposa, ela é rica em células-tronco, células mesenquimais, que vão aumentar essa potência muscular. Então, os homens têm encontrado isso e têm procurado. À medida que tem melhorado a técnica, você realmente está trazendo resultados mais interessantes. E sem sombra de dúvida, antigamente os homens procuravam a cirurgia plástica para fazer às vezes uma ginecomastia, quem era muito vaidoso fazia face, mas a grande maioria deixava a coisa acontecer. Hoje, não fazemos só o tratamento da ginecomastia, a gente faz uma lipoaspiração de tórax, faz enxerto intramuscular no peitoral, e aí tem a história do grupo muscular, assim, quais são os músculos de poder, né, do homem. Músculo de poder seriam esses aqui da cintura escapular, então que seria ombro, né, então deltoides, tríceps, membros superiores,
peitoral, dorsal. Então, a história da pirâmide invertida, né? Tentamos mimetizar isso porque dá um aspecto mais poderoso para o homem. Então, isso, quando você me pergunta o que difere da mulher, por exemplo, isso é um grande ponto. Além das particularidades do tipo de pele, o homem tem a pele mais espessa, a mulher tem uma pele, tem um acúmulo de gordura em determinados locais, né? Tem cirurgias, tem doenças inflamatórias mais relacionadas ao gênero feminino, um exemplo do lipedema. Então são particularidades que a gente vai juntando e vai entendendo. Então o homem, ele está atrás de poder, de força. Então é tratar essa gordura, tratar um pouco de flacidez de pele, se ele perdeu peso, a gente precisa entrar fortemente com isso, tecnologia, e esconder as cicatrizes. Porque apesar de estarem um pouco mais à vontade para falar de cirurgia plástica, ainda tem o desejo de que ninguém saiba daquilo, né? Tem que seja algo muito natural, muito tranquilo. Mas hoje a gente tem observado isso na sociedade. Muito bom. Bom, então agora eu quero falar um pouquinho sobre o Moderna Sculpt. O Moderna ele começou como um sonho há muito tempo, desde que eu conheci você. Você fala do Moderna com muito brilho nos olhos. E eu sei que é um sonho de muito tempo. O que o Moderna Sculpt representa para você? Então, acho que é o filho, né? O meu terceiro filho. Na verdade, desde que eu pensei em cirurgia plástica e pensava e via aqueles grandes serviços de cirurgia plástica, eu tinha o desejo de ter um serviço multidisciplinar, né? Onde a gente conseguisse acolher integralmente o paciente. Sim. E a gente tinha que entender um modelo que realmente fizesse sentido. O luxo, o requinte é legal, mas isso não é a essência. Acho que... E eu não me sentia à vontade sendo só luxo, né? Então isso, eu acho que seria muito supérfluo. A gente vê, eu tenho colegas que têm resultados excelentes, não precisa ter luxo. Mas tem um ponto. Apesar das pessoas terem recursos, mas o ponto mais importante é a segurança, né? Então, acolhimento, segurança, atenção, doação de tempo. Então, a gente foi elaborando Moderna. Eu tinha um sonho de fazer isso. Em um dado momento, me encontrei com uma pessoa que também tinha o mesmo sonho, Mattioli. E a gente começou a falar sobre isso, acho que já faz uns quase 3 anos. Eu disse, cara, eu tô pensando nisso, eu tenho vontade. E aí a gente vem elaborando isso a 4 mãos, e entraram as esposas, e viraram 8, e aí é uma família, né? Então, a gente conseguiu, com todos vocês participando ativamente, dando oportunidade para cada um criticar. E a gente gestou por muito tempo, né? Foram 2 anos de gestação para encontrar um lugar que concebesse tudo isso. E assim a gente conseguiu, né? Realizar o sonho. Então aqui a gente consegue fazer a medicina integrativa. Então aqui a gente tem o SCUPT, né? Que é o fluxo que a gente vai se dar o nome do fluxo cirúrgico. Então os pacientes que vêm para a cirurgia vêm pelo SCUPT. E vai ter o MANI, né? Então o MANI seria justamente esse braço do Moderna da medicina integrativa, onde vai ter os profissionais voltados para acolher. E a gente espera que não tenha somente paciente cirúrgico. Vai chegar paciente que vai direto para o MANI. Falando de lipedema, hoje é uma doença que não é nova, é uma doença antiga, mas que agora está se entendendo, e aí deixa o nome a ela. Né? E o fundamento do lipedema é clínico, é integrativo. Então, os pacientes vão entrar aqui via o MANI e em um dado momento vai fazer um transbordo para o SCUPT, quando assim for preciso. Então, acho que isso está bem desenhado e está todo mundo muito animado para conseguir realizar todos os nossos projetos, nossos sonhos, né? Então, os pacientes já foram assistidos aqui pelo Moderna, têm percebido isso, né? A facilidade de você ter um colega ali ao lado para a gente trocar uma ideia, né? Então isso é muito bom. Eu estou ao lado da psicóloga, da nutricionista,
otimiza assim. Então isso faz parte, né? Você me passando o que você consegue enxergar, os pacientes, sua sensibilidade. Nossa, isso é fantástico. Dona Socorro, com toda a gentileza dela, acolhendo, né? Um cafezinho. Um cafezinho, com mimo. Isso é moderno. E isso em João Pessoa, na Paraíba, né? Muita gente que vê a cirurgia plástica. O Brasil é uma referência, né, na cirurgia plástica. Mas a gente trazer isso, tirar essa concentração do centro, sul, sudoeste ali e trazer para o nordeste. Eu sou mineira, eu sou do sudoeste, mas eu vejo como a Paraíba está crescendo demais, né? Então, isso é incrível, trazer a medicina, trazer a ciência, fazer a diferença com algo tão importante como Moderna aqui em João Pessoa. É algo que eu vejo que vai crescer muito, né? Acredito. O mundo é globalizado de fato, né? Então, hoje o conhecimento é universal. Então, quando a gente corre atrás disso, a gente consegue implantar. Hoje, eu investi muito em tecnologia. As tecnologias que dispomos são as mesmas que em qualquer lugar do mundo vai te oferecer. Sim. Então, a tecnologia, conseguimos embarcar, conhecimento, conseguimos estar ali na frente, participando dos grupos, né? E aí termina chegando a nossa ponta aqui em João Pessoa, que é uma cidade que está crescendo demais, os olhos do mundo estão voltados para cá, todo mundo querendo entender o que é que tem lá, né, diferente. Mas a gente aqui é essa cidade. É uma capital que tem um mar, o clima é bom, o tempo todo. É verdade, aqui, me cativou muito. Acho que aqui a gente já disse só, a diferença é que vai ter chuva, não vai ter chuva, porque o frio daqui é confortável. Nem o calor daqui é tão escaldante como no Sudeste. Então aqui termina sendo muito acolhedor. O paraibano é acolhedor. Então quando a gente monta um serviço como Moderna, que traz pessoas com esse olhar cativante, de cuidado com o próximo, uma cidade que é linda, é um paraíso, né? Imagina, juntar tudo isso, você ser cuidada no paraíso. Então isso oxi, né? A gente... Muito bom, é verdade. Bom, e como que você vê a medicina estética no futuro? Você vê algo... quais avanços você acha que a gente tem muito ainda para acontecer, mas o que vai transformar ainda? Como falei, um ponto assim aqui é segurança, né? Então, acho que resultado cirúrgico a gente tem conseguido atingir bons resultados, lógico, quanto conseguir otimizar ainda mais. A gente está numa primeira geração de tecnologias de retração de pele, devem ter outras mais adiante. Então a tecnologia vai avançar, vai trazer mais isso, né? E aí o entendimento. Então, a partir da medicina integrativa, a gente vai conseguir. Por isso que a gente entende, se eu opero duas irmãs, por que uma complicou e a outra não? E a gente vai olhar lá, tem alguns marcadores inflamatórios que sugeriam aquilo. Então hoje, quando a gente pede com antecedência, a gente consegue reduzir o tempo de recuperação. Sim. E hoje eu estava olhando uma tecnologia, que já botei meu nome na lista de espera, que promete até 2030 reduzir a recuperação cirúrgica em 48 horas. Isso é a meta dele. É uma startup. E eu disse, não, eu quero entender isso. Por enquanto tá ainda em alguns centros nos Estados Unidos. Mas eu acho que o futuro é por aí, sabe? Sim. Então, em realizar a cirurgia, a gente está conseguindo otimizar, ter um ganho. Mas a segurança, como eu vou garantir esses passos à frente e uma recuperação mais rápida, para que o paciente venha se deslocar até o centro e volte rápido para casa, para a sua rotina, que é o protocolo ERAS, né? Fast Track, tudo nesse modelo de retornar o mais breve possível ao conforto lá, à sua rotina. Esse é o ponto. Então a gente tem previsibilidade para essas coisas. Sim. Bom, então, para quem está pensando em passar por uma cirurgia, por uma consulta, realizar um sonho, quais são os pontos que essa pessoa tem que observar ao escolher um cirurgião plástico e uma clínica de confiança?
Esse é um ponto muito importante, viu? Porque hoje, não só os pacientes se interessam pela plástica, como termina sendo um território vulnerável para que aventureiros também se entrem nessa seara. Então, um cirurgião plástico, para se formar, ele precisa de passar pelo menos por 2 anos de cirurgia geral. Hoje a formação exige 3, no meu tempo eram 2. Eu fiz 3, por acaso, não precisaria, fiz 3, mas 2 eram suficientes. 3 anos de residência de cirurgia geral. Agora entenda que residência gera uma carga horária de 60 horas semanais. Então, imagina, por 5 anos, você dedicando 60 horas semanais, então a carga horária superior à nossa jornada de trabalho habitual. Só residência, fora plantão. Só residência. Teve um dado momento da minha vida que eu trabalhava 120 horas. Semanas, né? Outra semana eu trabalhava só 90. E a gente se habitua a isso. Então é uma formação muito, muito intensa. A gente está lá do começo ao fim, não é um final de semana, é todo dia, o dia todo. No final de semana dando, e a gente tem que se dividir. E uma formação de 5 anos. A gente aprende a dar um ponto, aprende a tratar a complicação. Eu, antes de ser cirurgião plástico, sou cirurgião geral, então sou cirurgião do aparelho digestivo. E ao final desse processo de 5 ou 6 anos, você é submetido a uma prova de título de especialista para atestar que você realmente é capacitado após aquele tempo. Tem um índice de reprovação relativamente alto, né? Então, é uma prova que exige, tem mais de uma etapa, tem uma parte teórica, teórico-prática, você é arguído, e aí você é validado. Então, você agora é um cirurgião plástico. Então, você não adianta só fazer, não, você tem que ser validado. Com isso, esse título, você consegue se inscrever no Conselho Federal de Medicina, que se chama RQE. Então, o cirurgião, quando termina toda essa jornada, faz o título, ele chega no CRM do seu estado, com um diploma, um certificado, passei, e aí vai ter lá. Então, se você entra no site do conselho, busque pelo médico. Quando você busca pelo médico, ele vai dizer lá o ano de formação, a inscrição no CRM, se tem RQE ativo e qual a especialidade está lá. Então, cirurgia plástica, ela exige toda essa formação. Sim. Porque no momento que acontecer alguma complicação, talvez a gente consiga, com maior tranquilidade, tratar. A gente representa um grupo muito grande, hoje são 7.000 cirurgiões, que passaram pelo mesmo processo. Então, a gente vai estar mais fácil para dialogar. Então, hoje procuram criar associações sem respaldo algum, sabe? Para uma sociedade ser respaldada, ela tem que ser respaldada pela Associação Médica Brasileira, que é ligada ao MEC. Então, não existe associação se não for pela MB. Sim. Então, criam siglas similares às nossas, da SBCP, para, assim, criar um factoide de que é real. E aí é o caminho mais fácil, faz-se cursos de final de semana. São médicos que não procuraram se dedicar, a gente abriu mão de estar com a família. Então, a gente não quer perder aquele momento. Sim. Viagem, congresso, cursos. Então, assim, há uma dedicação muito maior, uma seriedade na dedicação, do que eu não me sinto. Minha consciência não me permite. Eu me formar, eu vou ali aprender e vou começar a fazer essas coisas, sabe? Usar produtos que são proscritos, né? Sabidamente proscritos, e querer criar narrativas justificando que o mundo está errado, né? Então, não causa estranheza, não. Tem vários falando uma coisa e tem um gênio que fala que é. Então, isso... E termina que os pacientes, eles ficam encantados com essas coisas, né? Um sedutor, ele consegue saber seduzir, né? Fala o que você quer ouvir. Mas... E termina que pessoas menos preparadas caem nessa história. Sim. E não é difícil. Assim, as pessoas não tem nem como se culpar, né? Porque
essas pessoas, elas sabem ludibriar, né? Sim. Então elas vão querer convencer que estão certas, né? Sim. Elas preferiram tomar atalhos na vida. Então, é isso. E aí o nosso lema agora em sociedade é a gente trazer cada vez mais à tona essa temática, sabe? Sim. Porque cada vez mais tem surgido complicações graves, mal solucionadas, complicações que vão a óbito, né? E que se fazem em clínicas que não tem aquela estrutura. Então aqui a gente não tem ainda permissão para fazer isso e talvez não seja o nosso interesse. A gente prioriza fazer em hospital, porque não estou fazendo nada escondido. Sim. É tudo muito claro. Minha formação, minha vida é transparente. Então, é de se estranhar. Por que aqui na clínica? Por que não faz no hospital? Porque não tem hospital que aceita um médico que não tem RQE para exercer aquela determinada especialidade. Em acontecimento de alguma complicação, ele é responsabilizado também por aquele erro médico. Sim. Então, os hospitais devem exigir o RQE do médico que vai operar lá. E isso é muito importante para o paciente. Então, se os hospitais não aceitam, esses profissionais vão trabalhar em casa, né? E aí, às vezes, uma licença da vigilância não tem suficiente, né? Então, se você for atrás do alvará, lá tem um registro do CNES, né, da clínica, não vai ter a permissão para fazer tal procedimento. Então, isso é muito sério. Então, a população tem que saber dessas coisas. E a gente está com muito acesso às informações, a gente tem muito acesso às informações, mas às vezes falta o caminho certo, para onde eu procuro, como eu acho. Isso. O CRM é bem fácil. Você entrou no site do CRM, você vai encontrar, buscando pelo médico, você vai entender mais ou menos o currículo preliminar de formação. Então confie nisso, né? Se quer fazer um sonho, realizar um sonho, procure um cirurgião plástico, né? Se quiser tratar, cabe dermatologista, tem áreas comuns com outras especialidades, mas cirurgias dessa magnitude, é recomendável você procurar um profissional que fez para aquilo, né? Isso. Não existe. Sociedade de Cirurgia Plástica só tem uma. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. SBCP. Essa é a oficial. Mas, enfim, o Brasil cria facilitações, né? Sim. Mas é importante que a população saiba disso. Muito bom, muito bom. Bom, então, para finalizar, onde que a gente encontra você nas redes sociais? Porque a gente já sabe que encontra você aqui no Moderna, em João Pessoa, mas e nas redes sociais, como a gente se encontra? Tô lá, Dr. Romero Almeida, né? Se quiser me seguir, tô lá para tirar dúvidas. Estaremos aqui no Moderna para atender vocês, aqui no Living Mall, no átrio central, no térreo, né? E também em cursos, vocês vão ver nossa formação. Estou sempre em contínua mudança, né? Então faço parte do UGraft como professor. A gente vai para a terceira edição, a minha quarta, na verdade, que uma fui aluno, né? Fui lá do começo e hoje eu sou professor de UGraft. Estamos programando mais uma edição aqui em João Pessoa. Maurício gostou muito da cidade. É natural, né? Natural, né, Gel? Então, a gente está programando aí para o final do ano uma edição. Muito legal. Esse ano tem também o congresso da BAPS? Tem. A gente vai participar da Jornada do Norte-Nordeste, né? Vai acontecer em Aracaju, agora no final de setembro. De lá, vou direto para o Summit, da querida amiga Cíntia Rios, que é um simpósio, um workshop somente de cirurgia funcional, né? Chamando essa parte integrativa. E aí tem congresso da BAPS, e tem um congresso brasileiro que a gente deve ir lá na sua terra. É mesmo? Olha só. Em BH. Isso vai ser em novembro. Aí vai ter UGraft aqui, mas vai ser bem movimentado esse ano ainda. Muito movimentado, muitos eventos. É. Aí, né? É isso aí. Muito bom. Bom, gente, obrigada, doutor, pela conversa. Obrigado, Gel. As outras vezes, com certeza. Vamos lá. Trazer mais gente, né? Também, mais gente. Gerar discussão. Gerar discussão. Isso é bom. Verdade. Né, pessoal? Bom,
Moderna Cast é uma série de conversas com médicos e convidados, né, que vai acontecer por muito tempo, que a gente vai manter essas conversas. Aqui a gente está revelando, então, esse olhar humano por trás da equipe médica, equipe assistencial do Moderna, mas também de outros parceiros que a gente vem a ter, né? E por trás de cada resultado existe uma história. E é essa história que a gente vai querer contar aqui para vocês. Então, segue a gente no Instituto Moderna, _. Vai ter episódios todas as segundas. E, sim, doutor? É isso, acho que eu gosto muito de mostrar o resultado. Eu pergunto sempre quando eu vou mostrar um resultado, e aí, tá feliz? Os pacientes sempre relatando esse olhar, esse feedback genuíno, né? Sim. Dos pacientes é muito interessante. Então acompanha a gente e vocês vão ver o que é que a gente faz. É isso aí. Obrigada. Valeu! Tchau, tchau.